Olá, no programa de hoje vamos mostrar uma startup que facilita a produção de conteúdo audiovisual de maneira simples e profissional. A história de uma enfermeira que decidiu empreender na área da estética e uma viagem surpreendente pela Croácia na Europa com a jornalista Natália Mankzik. Tudo isso e muito mais agora no Viver e Empreender. Agora vamos conhecer uma startup de São Paulo que se destaca no mercado audiovisual e que nasceu para facilitar a produção profissional de conteúdo. A versatilidade é uma das principais características deste estúdio em São Paulo. O Pocket Studio nasceu para facilitar produções de conteúdo audiovisual. É mais ou menos como uma cabine de avião, né? A gente tem que ter vários compartimentos para alocar tudo que é necessário. A estrutura foi totalmente pensada para que o ambiente se transforme em poucos minutos. O estúdio ele tem vários cenários. Um dos cenários que são fixos é o da cozinha. Então a gente consegue nesse cenário, que ele é prático, ele realmente funciona para as gravações. E a parte central dele, que é a ilha, a gente consegue mover com rodinhas e a gente consegue, com tapadeiras, modificar totalmente. Então a gente consegue mudar o cenário, o set, a gente consegue mudar os monitores de retorno, os monitores onde vão passando o logo e o material do pessoal. Então é um estúdio onde a gente de fato consegue mexer de todas as maneiras, conforme a demanda do cliente. O Júlio Cruz, que além de sócio do Pocket, também é chefe de cozinha, adaptou o ambiente para reunir outros chefes que produzem conteúdo. Para chefes de cozinha, a gente tem a possibilidade, como tem um estúdio completamente funcional, os melhores nomes, eles vêm aqui. Então é um estúdio onde você não vai começar, por exemplo, uma grande produção do zero de algum alimento, mas você pode fazer qualquer tipo de gravação aqui. Então a gente tem os melhores restaurantes, chefes inclusive com guia Michelin, eles vêm aqui no nosso estúdio, são chefes altamente profissionais no ofício deles, mas não tem a vivência de estúdio. Então quando eles vêm até aqui, a gente faz uso da nossa experiência, do nosso know-how em estúdios para proporcionar para esses chefes e restaurantes a melhor opção, a melhor experiência de estúdio para o ofício deles, que é de chefe. E aqui tem tudo, tem desde utensílios, equipamentos, tudo que é necessário eles encontram aqui no Pocket Studio. Aqui são gravados programas de TV, podcasts, comerciais, videoaulas e vídeos institucionais com equipamento de última geração. Tudo isso com suporte profissional e preço acessível. A startup ela foi criada nesse sentido, Pocket, no sentido de oferecer de um custo muito menor, da versatilidade, esse tipo de gravação de produto para as pessoas que querem gravar e ter o seu conteúdo nas plataformas digitais. De tal maneira que aí ele se juntou com outras duas pessoas, que sou eu, que eu tenho a parte artística e conhecimento em estúdio, e o Fabiano também. Então a junção de nós três acaba sendo um grupo de pessoas bacanas e aí a gente consegue tocar para frente. Então hoje nós estamos já com a segunda unidade, que é aqui no Pamplona, né? Primeira é no Shopping Parque da Cidade, aqui no Pamplona é a segunda. Estamos já em avançadas negociações com a Unidade 3, um outro shopping muito conhecido na Zona Leste de São Paulo. Temos fora do Brasil também estudo para 2 países diferentes também, então a gente está em plena expansão. Agora o assunto é beleza e empreendedorismo feminino. Vamos conhecer o trabalho e a história de uma enfermeira que decidiu empreender na área da estética e tem se destacado no mercado. Olá, Alana, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. O prazer é todo meu, Estela. Alana, me conta como tudo começou, né? Por que você decidiu abrir uma clínica de estética avançada? Então, Estela, na época do Covid, eu estava de linha de frente no hospital. Eu sempre gostei dessa parte de cuidar do ser humano, quis dar continuidade a esses cuidados. No hospital, eu vi que eu não conseguiria dar o melhor de mim, o que eu sou realmente. Você se formou em enfermagem? Eu sou enfermeira. Então, essa parte da enfermagem, junto com a parte de estética, elas
são bem alinhadas. Não é só beleza, cuidados, não. É ciência. Tudo que eu passo para meus clientes é ciência, é um entendimento. Eu quero que eles entendam bem o que eles estão, o que está acontecendo com eles na hora do procedimento. Então, foi por isso que eu decidi. Quais serviços vocês oferecem hoje na Lana Shine? Serviço facial, serviço corporal, é tudo integrado. Tudo uma visão holística que chegue a um resultado que seja melhor para o paciente. E como essas pessoas costumam chegar na sua clínica, do ponto de vista psicológico mesmo, e como elas costumam sair? Ponto de vista psicológico, eu sinto que elas chegam um pouco confusas, inseguras, e eu sinto que eu passo essa informação bem de uma forma sucinta, que elas entendam bem o que está acontecendo e sem dúvidas. E eu falo assim para elas: se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem. Eu gosto dessa parte da estética humanizada e integrativa, que são várias formas de chegar a um cuidado que seja melhor para o paciente, tanto físico como emocionalmente. Qual o grande diferencial da sua empresa, da sua opinião? O meu grande diferencial é o que eu gosto de fazer, primeiramente, e assim, de ter esse contato com o paciente, de conversar com ele e poder dar o melhor atendimento para ele. Você sempre foi empreendedora? Desde os meus 16 anos. É mesmo? Me conta essa história. Então, com 16 anos eu tive um pet shop, uma casa de ração, e eu ficava muito feliz de estar lá, de cumprir meu horário, de atender aqueles clientes. Era um lugar simples, mas assim, eu aprendi muita coisa com os clientes as quais eu tive. E assim, eu sempre soube que eu queria ser empreendedora. Porém, lidando com o ser humano, porque tanto que eu escolhi fazer enfermagem, né? Sempre esse contato com pessoas, né? Quais são as características que um empreendedor que gosta de pessoas precisa ter para seguir em frente, para obter sucesso como você? Ele precisa ter resiliência, ele precisa ter foco, ele precisa ser realista. Eu acho que é um dos primórdios, né, para começar, a primeira coisa. Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou ali no comecinho? As dificuldades é assim, tudo, onde, como, qual vai ser meu foco, por onde eu vou começar, foi isso. E aí eu trabalhando na época do hospital, falei assim, não, peraí, eu já tenho que ir me preparando. Então fui me preparando no hospital, desde a época que eu estava no hospital, fui guardando meu dinheiro, porque vocês precisam entender que precisa ter uma quantidade para você lidar com aquilo. Uma reserva. Uma reserva, porque não é você chegar lá, vou montar, pronto, vai estourar. Gente, se acontece isso, que maravilha. Mas tem que ser realista, é a parte que precisa ser realista mesmo. Sim, e você é muito bem-humorada, pelo que eu tô vendo, né? Muito bem-humorada. Muito pra cima. Estela? Como é que você faz para equilibrar a sua vida, para estar sempre assim pra cima? Como é que você se cuida como empresária, como mulher, enfim? Como empresária, como mulher, eu procuro acordar cedo, umas 6 horas da manhã. Estou procurando ter uma rotina na academia. Gosto de ler a Bíblia logo de manhã. É um livro muito sábio. Tudo que está lá, por mais que seja antigo, mas serve muito para a nossa vida atual. Então, esse é o meu preparo psicológico para começar o dia, para enfrentar o dia. Empreender no terceiro setor aqui no Brasil pode ser um desafio, mas com boas iniciativas, profissionalismo e apoio de empresários comprometidos é possível fazer a diferença na vida das pessoas. É o caso da ONG Nosso Olhar, idealizada para acolher, incluir e informar a sociedade sobre a síndrome de Down e outras deficiências. Casa colaborativa que respira inclusão e que enxerga crianças com síndrome de Down e outras deficiências com outros olhos. Estamos em São Paulo, no bairro do Morumbi, na ONG Nosso Olhar. Hoje, nós viemos acompanhar uma aula de musicalização que acontece toda quinta-feira. A música favorece o desenvolvimento da linguagem, melhora a coordenação motora e facilita o aprendizado e a memorização, sem contar o papel importantíssimo no desenvolvimento das habilidades sociais. A música, para mim, ela consegue acessar coisas que a palavra não consegue atingir, né? E exatamente para essas crianças atípicas, ela abre caminhos.
né, sensoriais que muitas vezes a gente não consegue, por uma orientação ou outra, acessar aquela criança. Então, através da música, a gente consegue dar uma instrução e aí elas recebem de uma maneira diferente. A Débora é mãe da Elisa, de 4 anos. Elas frequentam a ONG há cerca de 1 mês. Tempo suficiente para ela notar uma evolução considerável no desenvolvimento da filha. Elisa participa da psicomotricistas às segundas-feiras e a aula de musicalização às quintas. A socialização da Elisa melhorou muito, muito. Uma criança super reclusa, sempre ficava no canto, sempre brincava com os objetos, sempre no cantinho da sala. Hoje não, Elisa já caminha entre os amigos, já sorri, já pega na mão, já tem uma socialização bem melhor. Está sendo a salvação das crianças atípicas, porque dependemos do órgão público para fazer todas as terapias, os CAPs, as coisas, não tem profissionais suficientes, não tem horário, não tem nada. Então a salvação das mães são as ONGs, percorrer longa jornada caçando as ONGs. Somos mãe caça ONGs. Então é muito bom, porque a gente tem um recurso, tem um profissional maravilhoso, engajado exatamente, que eles entendem a posição da criança, sabe dar os limites, sabe recorrer do jeito certo. Então é muito bom. A Nosso Olhar oferece aulas de teatro, esporte e oficinas de artes. A casa é a realização de um sonho da Thaís Alvarenga, uma publicitária que redirecionou a carreira para tocar os projetos da ONG. Tudo começou na minha primeira maternidade, quando eu descobri que o Francisco Chico, que todo mundo conhece, viria ao mundo com a trissomia do 21, a terceira cópia do cromossoma do 21, a conhecida síndrome de Down. Eu soube durante a gestação, no exame de rotina, e soube também que ele seria um cardiopata corrigido. Então, minha primeira maternidade com 35 anos foi a maternidade atípica. E quando ele nasceu, operou o coração com 4 meses, eu conheci uma rede de apoio maravilhosa, já morando em São Paulo. Eu vim grávida para cá. E eu soube o que viria pela frente numa sociedade que não se fala muito do tema. Isso há 10 anos atrás. Tudo começou com o blog Down é Up, em 2018, quando a Thaísa percebeu que faltava informação sobre a síndrome de Down. Eu acho que o primeiro momento a ONG é educar a sociedade no tema. E aí eu estou falando com informação, com mobilização. E também entregar a assistência social. Mas ela não nasceu só para olhar as pessoas que precisam e se faz necessário, como terapias, como aulas de esporte, como oficinas culturais, como a gente tem. Ela nasceu com o conceito de educação, de levar informação e mobilizar. A ONG conta com o trabalho de excelência de fisioterapeutas, fonoaudiólogas e terapeutas ocupacionais especializados em estimulação do desenvolvimento. Tem mais de 800 mil ONGs no Brasil e ONGs com diversas entregas, sejam elas da assistência social, as antigas ONGs do assistencialismo, que começaram, né? As ONGs começaram com isso. Ou com as grandes famílias que tinham dinheiro e queriam poder ajudar. Então, eu acho que as entregas são muitas. É um desafio porque o terceiro setor, ele movimenta mais de 3%. Tem um dado que a gente tem que pegar uma fonte. Mais de 3% da economia. Isso é muito importante. Entrega propósito. Toda vez que vocês olharem para uma pessoa com deficiência, se estiver ali no rosto, ou for um cadeirante, um cego, um surdo, ou até uma pessoa que estiver com colar, né, da neurodiversidade, mude o seu olhar. Pense que ali tem uma pessoa, que essa pessoa também quer as mesmas possibilidades que uma pessoa típica. O nosso olhar veio com esse nome, mudar o seu olhar amanhã. O assunto agora é a prescrição de cannabis medicinal aqui no Brasil. Sobre isso, eu conversei com um dos maiores estudiosos do assunto aqui na América Latina, o Dr. Mário Grieco. Vamos ver. Empreendedor, especialista em medicina interna e prescritor de cannabis medicinal. Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, Stella. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e obrigado pelo convite. Por
que cannabis medicinal? Como que você chegou nesse tema? Nessa época ainda nem se pensava em cannabis medicinal, porque era proibido. Cannabis medicinal é mais recente agora, nesses anos, e naquela época nem se falava porque era proibido. Se pegassem fazendo estudo clínico, poderia ser preso. Até lá nos Estados Unidos. Até lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos mais sério ainda. E eu tive aula com o professor Carlini, Elisaldo Carlini, que é o pai praticamente da cannabis medicinal. E ele sempre defendeu tal. E uma vez ele estava fazendo uma palestra, você acredita que o delegado chegou e levou ele preso? É uma questão política envolvida também, né, doutor? Gostaria que você falasse sobre isso. O que existe, eu acho que com o passar do tempo, no início do século passado, houve uma campanha muito intensa dos Estados Unidos contra a cannabis e contra todas as drogas. E naquela época, os presidentes e ex-presidentes dos Estados Unidos, eles tinham até fazendas de cannabis. A cannabis era usado como óleo para iluminar as ruas, para fazer roupa super resistente, porque é uma corda muito forte. Melhor que algodão. Muito melhor. Só que entrou o algodão, você matou em cima. Entrou o algodão e aí as grandes indústrias, como a DuPont e outras, que também vieram com nylon sintético. E aí tinham que combater a cannabis. Ou seja, interesse econômico total. Total. Econômico e político. Exatamente. E aí começou uma verdadeira guerra contra a cannabis, dizendo que pervertia os jovens, que as mulheres se entregavam. E tem até um filme, eu tenho esse filme, que é chamado Reefer Madness, A Loucura da Maconha. A mulher pulando pela janela. Isso nunca aconteceu, era tudo mentira. Aí o audiovisual sendo mal utilizado, né? Exatamente. Mas foi um filme, foi o pior filme já feito na história dos filmes, entende? Então, devia ter ganho o Oscar de pior filme, né? Era isso que merecia, isso daí. E começou a passar uma mensagem que não foi legal. Então, por exemplo, olha, toma cuidado, meu filho, não fuma, porque se você fumar, teu cérebro vai derreter, vai matar todos os neurônios. Então, falar mentira não era... É só explicar o que é para os jovens, eles vão entender, não é por medo. E essa foi a estratégia que acabou não dando certo, porque hoje a cannabis medicinal, ela tem uma importância muito grande e eu vejo os resultados, porque eu prescrevo também. E porque então, você estuda muito, né, doutor? Você faz pesquisa. A carreira médica é isso, é um constante estudar, não é? E eu adoro fazer pesquisa, eu realmente acho fantástico, né? Comecei na Bayer fazendo pesquisa de medicamentos e que me foi muito útil. Depois eu fui para outras empresas, fui convidado para ir para os Estados Unidos também, na indústria farmacêutica, e foi assim uma experiência fantástica de poder ver centenas de estudos clínicos, a procura de uma molécula que fosse inovadora. Então foi uma experiência fantástica na minha vida. Foram quantos anos nos Estados Unidos? Pelo menos 20 anos. 20 anos. Morei em várias cidades, porque nos Estados Unidos é comum, você vai de um lugar para outro, né? Tinha ido com a minha esposa, as duas meninas, minhas filhas, E aí tem aquilo, né? Surpresas da vida. Nós falamos um pouquinho no início da flexibilidade, que você tem que se adaptar. E estava levando uma vida espetacular, que eu gostava muito, fazendo pesquisa, trabalhando nos Estados Unidos. Para mim era o sonho. E aí, no final de semana, nós fomos para Key West. E eu acabo perdendo minha esposa num acidente de carro. Nossa. Então... E aí eu lá com duas meninas adolescentes. Em Key West. Alugou aquelas motinhas, sabe aquelas motos que tem... Não tava com capacete, não alugaram o capacete. Bem a moto no sul da Flórida. Bem no sul da Flórida. Aí eu acabei perdendo minha esposa. E eu não queria voltar, né? Família pedindo para voltar, tal. Com as duas meninas, eu falei, não, o meu sonho é ficar aqui, eu vou fazer o possível. E que foi, de uma certa forma... Stella, uma
outra experiência que eu tive, entende? Porque eu fui pai e fui mãe. Sim. E como mãe, eu aprendi a entender a sensibilidade feminina de uma forma incrível, pelas duas meninas. Nossa. Entende? Em que então, ano foi isso, doutor? Só pra gente contextualizar. Isso daí foi mais ou menos 1985. Aproximadamente. E imagino que trabalhando muito mesmo assim, né? E trabalhando, aí eu fiquei com as meninas, tinha que trabalhar, tinha que... E na época eu estava na Flórida, tinham me transferido para a Flórida para aprender a área de vendas. Sim. Porque eu tinha a área médica, como médico, e tinha a área de marketing, porque eu fiz um MBA de marketing. E o médico não aprende isso na faculdade. Não Você aprende, realmente tem que se especializar se quiser seguir essa área. Exatamente, mas isso é que me levou a ser presidente de empresas. Não tem muitos médicos que são presidentes de empresa. Então o que aconteceu? Eu tive essa oportunidade, aproveitei o máximo possível, fui promovido, e nos Estados Unidos eu passei pela Flórida, fui para Washington DC, e fui para Porto Rico como presidente, depois presidente da América Latina. Isso passei por várias empresas. Da Bayer, não? Não, aí já outras pessoas que eles chegavam e falavam, não quer vir trabalhar com a gente? Né? Então eu falei, puxa vida, se estivesse trabalhando em hospital, ninguém ia me chamar para sair do hospital para atender no outro e ganhar mais. E aí, para mim, foi tudo um aprendizado legal. Eu lembro que eu ganhei um carro, um Escort na época que eu gostava, eu sempre adorei carros. E foi assim, fantástico. E você sempre gostou de mudança, então sempre se Também. adaptou como empreendedor e médico, né? Sempre Sim. se adaptando a mudanças. E eu mudei, quem olha o meu currículo vê que eu comecei na Bayer, depois fui para a farmácia Upjohn, tá? Depois da farmácia Upjohn fui para a Pfizer, e depois da Pfizer eu fui trabalhar e aprender numa empresa de cannabis, que era tudo novidade. Ninguém prescrevia cannabis, não podia. Sim. E aí a Anvisa começou a liberar, e eu já estava nos Estados Unidos com uma empresa de cannabis. Mas Já eu muito também, à frente das pesquisas aqui no Brasil, obviamente. Muito à frente. E aí a ideia era trazer essa empresa para o Brasil. Nós acabamos trazendo. Mas eu já não queria mais ser presidente de empresa. Tá? Cumpriu sua missão? Eu queria era tratar de pacientes. Eu queria voltar ao início da minha carreira, que foi com esse objetivo que eu fui para a indústria. Como você tem trabalhado para combater as fake news sobre cannabis? Eu vejo que você grava vários vídeos na internet, você tem o site, você escreve livros, mas como é esse seu trabalho? Como é que você estrutura? Eu escrevi o primeiro livro, que é Cannabis Medicinal, baseado em fatos. Quer dizer, trabalhos científicos, verdade, sem mentira nenhuma. E aí eu comecei a receber um monte de perguntas, né, sobre falácias a respeito da cannabis medicinal. Mentiras, que o paciente chegava e falava para mim, doutor, eu ouvi falar isso, ouvi falar aquilo da cannabis, eu não confio, meu pai nunca deixou eu usar. Bom, aí eu falei, vou escrever um outro livro agora, né? Cannabis medicinal, fatos e fakes, por exemplo. Né? Então, é o segundo livro que deve ser lançado no mês que vem. Legal. E aí conta histórias. Por exemplo, um dos fatos que acabou sendo fake é que a cannabis ela não trata epilepsia e que é ruim para crianças. Então, primeiro tem que saber que cannabis nós estamos falando. Nós estamos falando do THC ou CBD. O CBD não tem problema, não tem efeito colateral nenhum. O THC já tem. Então, Que age no cérebro. Que age no cérebro. E o que acontece? Quando um paciente tem epilepsia, é um caso sério. Né? Uma epilepsia por dia já deixa os pais desesperados de ver o filho podendo fazer anóxia, que é falta de oxigênio, que se contrai todo e pode vir até a morrer. Sim. Então é um caso grave. Agora, Estela, imagina, por exemplo, você ter um filho que está tendo 40 convulsões por dia. Nem consigo imaginar, mas eu sei que muita gente passa por isso, né? Exatamente. Então, essas crianças
utilizaram todos os medicamentos que já estão disponíveis no mercado. Os médicos, neurologistas, psiquiatras prescreveram tudo o que era possível e não tinha resposta. Então, era refratárias, que a gente chama. E aí, o que aconteceu? A hora que foi dado cannabis medicinal, as crises praticamente desapareceram. Se ficou uma ou praticamente nenhuma. Então, isso prova a importância da cannabis medicinal e a eficácia no tratamento de uma doença muito, muito séria. Agora eu te convido para viajar para a Croácia, um dos países mais ensolarados da Europa, com a jornalista Natália Mankzik. Bem-vindos a um dos países mais ensolarados da Europa, a Croácia. Segundo os meteorologistas, são cerca de 2.700 horas de sol por ano. O país banhado pelo Mar Adriático pertenceu à Iugoslávia até 1991. Tem 4 milhões de habitantes e é um dos destinos mais procurados do verão europeu. Quem nos mostra mais sobre essa joia do Adriático é a jornalista Natália Mankzik. O país, que além do turismo se destaca pelo futebol, tem uma gastronomia super rica, repleta de frutos do mar, queijos e os famosos licores de cereja. Bom, eu tô agora rodando pela Croácia, conhecendo 3 cidades daqui do país. Zadar, Split, que é aqui onde eu tô com esse pôr do sol lindo, e Dubrovnik, e vou mostrar essas 3 cidades para vocês. Split é uma cidade milenar de antes de Cristo, conhecida por suas praias e pelo Palácio de Diocleciano, uma fortaleza central erguida pelo imperador romano no século IV, conhecido pelo luxo. Era a casa de veraneio da nobreza. O palácio já abrigou milhares de construções e hoje ainda possui mais de 200. Dentro desses muros de pedra branca e sob seus pátios, há uma catedral e um grande número de lojas, hotéis, casas, bares e restaurantes. Gente, uma coisa super típica aqui à noite é fazer isso aqui onde eu tô, tomar uma cervejinha local, ou um vinho, na verdade, né, bem mais local. Esse daqui é o Jusco, mas exatamente nesse bar aqui que eu tô, que é o Luxor, bem dentro do palácio, construído aqui no ano de 300. Vou virar a tela para vocês verem que delícia. Além da história, a Croácia é famosa pelas belezas naturais, pelas montanhas e cachoeiras. Bom, cheguei agora numa das principais atrações aqui da Croácia, que é o Plitvice National Park. É um parque de lagos e cachoeiras, ele fica a 1h30 mais ou menos de Zadar. Eu cheguei aqui de ônibus, foi bem tranquilo, peguei um Flixbus, né, que sai da estação de ônibus ali de Zadar, foi muito fácil. E aqui, ó, tem muita estrutura, tá vendo? Tem lojinha, restaurante, Wi-Fi, todo mundo pronto para ajudar também com mapas. E agora vamos lá entrar na atração principal, numa das atrações principais da Croácia. Olhem a cor dessa água aqui. E é muito fácil de caminhar, é tudo com trilha. Esse é o maior parque da Croácia, tombado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Por aqui, os turistas podem fazer várias trilhas diferentes, cada uma identificada por uma letra, e cada uma com uma duração que vai de 2 a 8 horas. Ao todo, são 16 lagos e uma cachoeira principal. O caminho é fácil de percorrer e bem sinalizado, mas a entrada na água é proibida. O parque é estruturado para passeio e contemplação. Bom, eu sou jornalista de viagem, já estive em 70 países e não tem nada assim no mundo. Esse é um daqueles lugares únicos e realmente é um dos lugares mais bonitos que eu já fui. Não tem isso desse conjunto tão grande de cachoeiras azulzinhas, com água transparente, nesse tamanho todo, que a gente possa andar por cima das cachoeiras, nas passarelas e do lado, enfim, venham que vai ser um dos lugares mais espetaculares que vocês já vão ter vindo. No próximo Viver e Empreender, você vai conferir outros 2 destinos deslumbrantes e imperdíveis também na Croácia, um dos países mais bonitos da Europa.
E antes de ir embora, eu quero te convidar para acompanhar o Viver e Empreender TV ao vivo na Rádio Capital. Anota aí, é toda quinta-feira, das 6 às 7 da noite. Também te convido para seguir o nosso programa nas redes sociais. É @Viver e Empreender TV. @Viver e Empreender TV. Muito obrigada pela sua audiência e companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau!